Pessoal, esse aqui é o vídeo número 3, tá? É o vídeo final. É o vídeo na qual eu vou falar da planilha master. A planilha master é a planilha que vai consolidar todos os palpites de todos os participantes. Ela vai fazer a pontuação geral, né? Conforme a rodada jogo a jogo da Copa, tá? Então aqui, o que que nós temos aqui? Aqui você tem uma relação de todos os participantes que estão participando do seu bolão. Então aqui eu estou fazendo um exemplo de 150 participantes, tá? Então aqui eu tenho até 150 participantes, então eu tenho uma codificação e o nome do participante, e aqui te leva a todos os palpites de todos os participantes. Então, eu tenho aqui quase 15 mil registros de todos os participantes que estão participando do bolão. Eu já demonstrei no vídeo anterior, que é o regulamento do bolão. Aqui é o regulamento da FIFA. Aqui eu vou demonstrar um pouco mais para frente que você faz uma consulta do extrato de pontuação do participante. Aqui é o que eu comentei no primeiro vídeo, que é a área do administrador. Aqui você coloca os resultados oficiais jogo a jogo. Aqui é a classificação dos grupos. Aqui, no caso de ocorrer empates nos grupos, tem toda uma regra aqui que é determinada pela FIFA, que cai na situação do fair play, né? Então entra a questão de cartão amarelo, cartão vermelho, cada um tem uma pontuação. Então, se todos os critérios anterior terminar empatado, a gente vai para esse último critério aqui, que é o fair play. Aqui a gente tem as fases eliminatórias, né, que é a rodada 32 até a final. E aqui é a pontuação geral. Então, como que é a dinâmica? Aqui a gente preenche o resultado oficial, jogo a jogo, né? Vai preenchendo. Aí volta aqui na planilha e entra nesse botão aqui de pontuação geral. Então aqui ele está processando a pontuação referente a 150 participantes. Aqui eu já tenho os jogos preenchidos desde o primeiro jogo até a final. Então aqui, ó, ele está dizendo, ó, 150 participantes processados, jogos com resultado oficial número 1 até o 104, que é até a final. Então o que que nós temos aqui? Nós temos um ranking resumido, onde ele mostra aqui o participante, o número de inscrição dele e a posição. Então aqui ele destaca aqui com uma cor diferente o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui ó, nós temos 150 participantes ranqueados, né? É um ranking bem resumido, onde só tem o participante e a pontuação total. Aí aqui a gente entra num ranking por fase, então aqueles mesmos participantes aberto a pontuação fase a fase. Então a gente tem aqui a fase de grupos, a nova fase que é a rodada 32, as oitavas, quartas, até chegar à final. E aí que é o mesmo número de pontuação para os mesmos 150 participantes. E aí eu tenho aqui um mais detalhado ainda, que ele vai descer por fase e por critério de pontuação. Então aqui ele vai abrir, conforme o critério escolhido por cada administrador do bolão. Aqui eu estou considerando que o administrador escolheu todos os critérios, né? Então tem o placar exato, o resultado, enfim, uma série de critérios. Ele vai detalhando esses critérios para o grupo, por fase, né? Que no caso aqui é a fase de grupos, depois ele dá um subtotal, aí ele entra na próxima fase,
Aqui já começa a aparecer os países que estão sendo classificados da fase de grupos, né? Se for um critério que o administrador escolheu, ele começa a pontuar, e aí vai indo até chegar à fase, disputa de terceiro, fase final. Aqui na fase final a gente tem uns critérios diferentes, né? Que é o critério do se acertou o vice-campeão, campeão, dupla imbatível, que é acertar o campeão e o vice. E aqui é o trio perfeito, acertar o campeão, o vice e o terceiro lugar. E aqui é o quarteto, campeão, vice, terceiro e o quarto colocado. São critérios que o administrador pode escolher lá na aba do administrador, que foi o vídeo 1 que eu mostrei. Aqui ele dá um subtotal da fase final e aqui eu tenho a pontuação geral, tá? O que eu tenho mais aqui? Então imagina aqui que eu tenho esse primeiro participante aqui que está em primeiro lugar. Ele tem 336 pontos. Eu consigo abrir, descer ao nível de jogo a jogo. Então eu consigo aqui consultar essa aposta aí, que é a aposta número 81. Que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar jogo a jogo desse participante, desde o jogo 1 até o jogo número 104, né, que é a final daquele participante, né, onde ele tem o total aqui de pontuação, 336 pontos, e aí eu tenho todo o detalhamento dessa pontuação que esse participante teve. Então, o que eu tenho aqui, ó? O primeiro critério, cada vermelhinha aqui, cada coluna vermelhinha é um critério de pontuação. Então, no caso aqui é o placar exato. Aqui o administrador definiu que acertou o placar exato na fase de grupos é 1 ponto. E aqui eu tenho a pontuação do participante, se ele pontuou neste jogo ou não. E aqui eu tenho um comentário, né, explicando, detalhando a pontuação. Então, no caso aqui, o resultado oficial foi México 2-1, o palpite do participante foi 3-0 para o México. Então, ele não acertou o placar exato, porque o placar exato tem que acertar 2-1 e ele colocou 3-0. Então, neste critério aqui, ele não pontuou. Vamos para o próximo critério. Administrador definiu 1 ponto. O participante ganhou 1 ponto. Por que ele ganhou 1 ponto? Por quê? Porque ele acertou o resultado. O resultado foi vitória do México. O México ganhou, ele pontuou aqui 1 ponto, que é um ponto que o administrador definiu lá no início do bolão. E aí vai assim todos os critérios, tá? Aí eu tenho isso por fase, né? Então, até o jogo 72 é a fase de grupos, então ele totaliza aqui a fase de grupos. Aí depois vem a próxima rodada, a próxima fase, que é a rodada 32, que é uma fase nova. Aí tem aqui uma linha verde, que é a totalizadora dessa fase, e vai assim até chegar ao final. Então, o que eu chamo disso daqui? Eu chamo do extrato do participante. Você tem um detalhe maior, jogo a jogo, né, para não ter dúvida daquela pontuação que o participante está recebendo. Enfim, era isso, pessoal. Quem quiser ter maiores detalhes da planilha, é só me chamar aí nos meus contatos. Tem o meu e-mail, meu WhatsApp. Enfim, fico aqui para maiores esclarecimentos, né, do pessoal aí. Obrigado pela atenção, galera.